A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 14 de agosto de 2024, Deus é fiel, irmãos, Jesus é maravilhoso, estamos quase chegando à meada do mês de agosto, irmãos, não perca tempo, não fique aí sentado na cadeira, esperando alguém vir te sacudir, te incentivar, receba essa palavra de ânimo, de incentivo nesta manhã, se levanta, sacode a poeira e parte pro ataque, vamos que vamos, não para não, porque nós não temos tempo a perder não. Vamos lá? Capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Apresente Jesus para alguém hoje, em nome de Jesus. Jesus aqui ainda está no contexto de Santa Ceia. A partir do capítulo 13, a gente viemos aqui decorrer desses capítulos e vemos que Jesus está trazendo ensinamentos, está preparando seus discípulos. Agora, depois de Jesus ensinar todo o caminho, falar sobre as aflições que viriam, o sofrimento, mas também que passaria por muitas alegrias, e quando eles estivessem enraizados no Senhor, firmados em Cristo, eles viveriam os propósitos do Senhor. O capítulo 17, Jesus agora vai orar por cada discípulo. Jesus primeiramente vai orar por ele. E aqui o que eu aprendo do verso 1 ao verso 6 é que antes de você for orar para alguém, você precisa estar orando por você. Você precisa estar revestido, porque se você não estiver de pé, você não consegue ajudar ninguém a ficar de pé. Amém? Então já pega logo esse sentido para sua vida. Antes de você sair orando, marchando por todo mundo, comece a orar por você. Eu aprendi isso há alguns anos atrás, que antes de eu começar a orar por todo mundo, eu precisaria orar por mim para que eu permanecesse de pé e chegasse ao propósito do Senhor. Tem pessoas que até jejuam por outro, ora por outro, mas a si próprio mesmo esquece de orar. Né? Analisa aí se você orou por você hoje, se você fez uma oração pela sua vida, se você orou pela sua vida sentimental, pela sua vida espiritual, pelo seu financeiro, pela sua saúde. Analisa aí se você se colocou em oração perante o Senhor pela sua vida. Se você não fez isso, faça, tá? Depois que acabar o vídeo aqui, você faz. Em nome de Jesus, vamos lá? Verso 1 diz assim: tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Jesus olhou para o céu e orou. Qual foi a oração de Jesus? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda vida eterna a todos que os lhe destes. Sabe o que ele está falando? Ele está orando, falando com Deus e orando. Primeiramente ele está falando: glorifica-me, Pai, porque eu te glorifiquei, eu cumpri a missão. Aí agora ele está dizendo para o Senhor que ele concedeu a vida eterna sobre toda a carne. Então todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê, eu e você, somos alcançados pelo poder do Evangelho. Então Jesus aqui ele está dizendo que todo aquele que crê vai ter a vida eterna nele. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus, conhecer o propósito do Senhor. Irmãos, nós não conseguiremos conhecer a Deus, nós teremos uma vida eterna com Deus, conhecendo ao Senhor, mas nós teremos uma eternidade com Ele. Nós teremos uma eternidade, e a eternidade é ter a presença de Deus eternamente conosco. Nós estaremos lá com Ele, eternamente com a presença do Senhor em nós, e nós no Cristo Jesus. Os que crê em Jesus, quem crê? Eu e você. Aqueles que creem em Jesus, nós teremos direito à vida eterna, porque nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, como filho unigênito, primogênito de Deus, filho unigênito de Deus e primogênito aqui na terra, o primeiro de muitos. Nós cremos no poder da palavra. Então Jesus vai orar e Jesus vai glorificar o nome de Deus na vida dele, e a gente precisa aprender a glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas vezes a gente ora a Deus, mas não fala com Jesus, ora a Jesus, mas não fala com o Espírito Santo. Então glorifica a Trindade, glorifica ao Senhor Jesus. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Cumpri a missão. Eu te glorifiquei cumprindo a missão, Pai. Eu cumpri a missão. A oração de Jesus é muito linda, irmãos. É linda demais. E agora, Pai, glorifica-me junto com a ti, com a glória que me tinha contigo antes que o mundo existisse. Voltarei para a glória, voltarei para a eternidade. Salmos 24, né? Quem é este? Este é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Por um momento, por um tempo, Jesus se despide da sua glória, tira sua roupa de santo, de Deus, e vem aqui à terra, ficar 100% homem, 100% Deus, se entregar à morte de cruz, no vicário, no calvário, por amor dessa humanidade, por amor dessas pessoas, que muitos ainda o rejeitam, mas ainda muitos irão crer nele,
Assim como tem muitos que não querem crer, que não aceitam Jesus. Jesus tem convicção nisso, nessa oração que Jesus fez, que muitos ainda vão crer nele como nós cremos. Amém? Eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade, irmãos, porque ó, tem desde sexta-feira que eu comecei a ficar meio ruim. Passei uns dias muito difíceis com gripe, mas graças a Deus estou melhorando, mas ainda estou com o corpo meio pesado ainda, mas em vista do que eu estava, eu estou 100%, glória a Deus. Tive ruim, sábado e domingo, então foi os dias que eu fiquei pior, mas Jesus glorificou o nome dele, e eu ainda fui para a igreja nesses 2 dias e fiquei sentado debaixo do ventilador. Pensa numa pessoa que estava com febre, dor de cabeça, o olho doendo, tudo doendo e tomando aquele vento, então fiquei meio ruim, mais ainda, mas Jesus deu vitória, já estou quase aí 100% e vou ficar 100%. Mas ainda estou indo naquela agonia ainda da coriza. Mas Jesus vai dando vitória. Então vamos lá? Seja Jesus para alguém hoje. Desperta, crente. Vamos lá. Nada pode impedir, pode parar o propósito de Deus na nossa vida. Então Jesus faz essa oração poderosa. E ele está falando que para que o Senhor glorificasse a ele voltaria para o Pai. Mas ele queria deixar permanência no coração dos discípulos, firmeza, convicção no coração dos discípulos, para que quando Jesus fosse assunto ao céu, que o Espírito Santo, o Paracletos, descesse, eles continuassem firmes no Senhor. Jesus agora vai orar a partir do verso 6 pelos discípulos. Ele vai orar ao Pai, a Deus pelos discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, a revelação da salvação, a revelação do evangelho, do poder da palavra de Deus. Jesus está falando com o Senhor. Eles eram teus, mas tu confiastes a mim. Então, eu cumpri a missão. Eu cumpri o propósito. Aqui mais à frente, Jesus vai falar que ele não perdeu nenhum, exceto a Judas, que era o traidor, e era necessário, o filho da perdição. Judas é comparado como o filho da perdição. Aquele que não tem salvação. Aquele que não tem jeito. Tem pessoas, irmãos, que não vai ter salvação, porque não querem mesmo. Tem pessoas que determinou na alma, no coração, no espírito, que não quer mesmo viver uma vida com Deus. Tem pessoas que, é tanto que a gente vê pessoas que adoram Satanás, adoram o diabo, a gente vê que tem igreja aí, né, satânica, a gente vê tudo isso. Então pessoas que estão determinadas no seu coração a adorar demônios, irmãos, e não querem ter contato com o Senhor, assim como Judas, declarado de filho da perdição. Tem muitos filhos da perdição que são determinados para isso, querem isso, não querem, por mais que apresente o evangelho, por mais que apresente Deus, tem pessoas que não vão querer a Deus. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os do teu nome, o nome que destes, para que sejam um, assim como somos um. E aqui Jesus começa a orar pela unidade da igreja. Verso 11, Jesus ora por essa unidade, para que a igreja esteja unida nele, para que a igreja esteja ali, como está no capítulo 15, né, que foi enxertado na videira, que esteja enraizado na videira, que esses ramos possam dar muitos frutos, mas precisa estar na videira, que é ele é a videira. E ele começa a orar pela unidade da igreja, fala do traidor, fala que é Judas, né, o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Judas Iscariotes, ele tinha esse propósito de cumprir a escritura, tanto que Judas andava com a bolsa de dinheiro. Judas viu maravilha, Judas viu milagre, Judas viu muitas coisas acontecer através da vida de Jesus ali do lado dele. Judas viu aleijado andar, coxa andar, cego ver, morto voltar à vida. Judas viu tudo quando foi milagre, mas Judas não foi convencido. Judas não creu, Judas não quis crer, porque havia esse propósito no coração dele. Estava ali mesmo realmente para cumprir essa missão. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou. Aleluia. Porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Irmãos, nós não seremos amados, nós não seremos abraçados. O mundo nos odeia porque o mundo odiou Jesus e nós estamos querendo a aceitação do mundo. Já observou os dias atuais? As pessoas estão querendo aceitação. A igreja, né, que se dizem ser igreja, querem ser aceitos no mundo. Aí vira a igreja inclusiva, aí vem como está, e o nada a ver, né, e tudo vai, e tudo pode. Essas igrejas estão inclusivas aí, que estão incluindo tudo menos a palavra, está incluindo tudo menos a verdade, está incluindo tudo menos Jesus. É uma aceitação, e agora eles usam o nome do amor, né? Ah, vocês falam de amor, mas vocês não têm que amar. Nós temos que amar mesmo, nós temos que amar como Jesus amou. Mas nós não temos que
praticar o pecado para demonstrar que estamos amando. Isso está fora do contrário. Isso está fora da palavra. Isso é o contrário daquilo que eu tenho que viver. Amar sim. Agora praticar pecado para demonstrar amor está errado. Nós precisamos entender isso. A completude de Deus em nós, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. É ser completa, a completude da felicidade do Senhor nos nossos corações. O Senhor está dizendo, eu transmiti a tua palavra. Crente que anda cheio da palavra, crente que está cheio de Deus, ele não se preocupa com a rejeição do mundo. O problema atual é que as pessoas querem encher a igreja de pessoas de coração vazios, de pessoas de coração longe de Deus. Jesus fala aqui no verso 3, na parte C do versículo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Quantas pessoas estão dentro do templo, mas não têm a alegria, não têm a graça de estar na presença do Senhor? Quantas pessoas estão até ali, mas não são completos em Deus, não tem a completa alegria? Essa completa alegria, irmãos, não me isenta de sofrimento. Essa completa alegria não me isenta de perda, de dor, de luto, mas me isenta de ter uma vida de sofrimento nesta terra. Como assim, missionário? Eu até perco, mas eu tenho a felicidade no meu coração porque eu tenho Jesus comigo. Se eu perder um filho em Cristo Jesus, eu sei que na eternidade eu vou reencontrar com ele. Nós precisamos entender, escolha, decisões, vem a partir do momento que você começa a entender que não é você que faz, e sim Deus. Então começa a entender que Deus vai fazer e não é você. Não oro para que os que tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás, diabo e seus anjos. Para que o Senhor nos proteja do ataque, da fúria. Ele está rodando ao redor, ao derredor, bramando como um leão, bramando como ele é imitador. Ele não é igual a Jesus, ele é imitador. Então ele está bramando, a fúria dele é tão grande que se ele pudesse ele engolir a gente vivo. Mas o Senhor está dizendo a Deus, proteja-o dos príncipes desse mundo, livra-o, eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmãos, a igreja não é dessa terra, a igreja está de passagem aqui. Então pregue o evangelho, não se cale, fale do amor de Cristo, fale, abra a boca, pregue o evangelho. Nós estamos de passagem, em breve nós iremos para casa. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade que liberta, é a que confronta. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela confronta, mas ela também liberta. É só quando o confronto vem que você entende, que você vê a sua pequenez, que você vê como pecador você é, que você necessita e precisa da misericórdia do Senhor. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu envio a este mundo. O Senhor está nos enviando a este mundo para pregar o evangelho. E a palavra de Deus, ela não será aceita por muitos, mas será aceita por muitos. Pensa, e muitos não aceitarão, muitos aceitarão. Então nós precisamos pregar sem medo. Prega a verdade, a tempo, a fora do tempo. Ista, com tempo fora de tempo, continue pregando. Em benefício deles, eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Exemplo de santidade. Jesus deixou exemplo. A palavra de Deus, ela nos consagra a Deus. Não adianta, irmão, ser crente nominal. Crente que só vai à igreja, crente que até ora, crente que até tá ali, crente que até tá na comunhão, mas se não tem a palavra de Deus no seu coração, se não vive ela, de nada vale. Então que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida, sendo consagrado a Deus. Busque o exemplo de Jesus, porque infelizmente exemplo de homens nós temos pouco, mas você pode seguir o exemplo de Jesus sem medo, porque não tem erro. Siga a palavra de Deus. A palavra é o maior exemplo para mim e para você. É a bússola que leva o cristão ao céu. É a bússola que leva o cristão à eternidade. Jesus agora ora ao Pai pelos cristãos. Agora Jesus vai, primeiro ele está orando pelos discípulos, agora Jesus vai orar por todos, por mim, por você, por aqueles que ainda iam crer nele. É muito lindo, gente. Olha o verso 20. Não oro somente por este, quer dizer, pelos discípulos que eles estavam. Não estou orando somente por esses que estão aqui, esses discípulos, as multidões que me acompanham, aqueles que creram em mim. Eu não estou orando só por esse neste momento agora. Agora, Pai, eu quero orar por aqueles que ainda vão crer em mim. Coisa linda. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, quer dizer, pela boca dos discípulos, por aqueles que irão pregar a palavra. Eu oro por aqueles que ainda hão de crer. O Senhor já orou por aqueles que vão ouvir eu pregar o evangelho e vão crer em Jesus Cristo. O Senhor já orou por aquelas almas o Senhor já orou, pedindo ao Senhor por eles. Você está entendendo? Jesus orou por mim e por você muito antes de você sonhar em crer nele, muito antes de você sonhar em estar na presença dele. Jesus fez essa oração para que nós fomos alcançados, para que aqueles ainda sejam alcançados. Ontem eu vi 2 almas render aos pés de Jesus. E Jesus já orou por aquelas 2 almas que se renderam ontem aos pés de Jesus, que reconheceram o seu pecado, que reconheceram que precisa de Jesus. O verso 21, para que todos sejam um.
Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, e neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, aleluia, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Então pensa aí, quem está em Cristo, quem está nessa unidade, quem está ligado, quem reflete Jesus, quem está nessa unidade. Irmãos, a igreja precisa ter união. A gente fala muito aquele salmo, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas tem pessoas que não têm mais alegria de chegar lá, né? A Bíblia nos diz assim que o bom suave é que os irmãos vivem em união, e muitas vezes não tem essa unidade, não tem essa união, porque é um meio que Satanás achou de dividir a igreja, tirando a união dela. Então Jesus ora agora pelos próximos cristãos que iriam crer nele, e também ora pela essa unidade, porque não adianta crer se não tem essa união, não tem essa unidade. Pode observar, Satanás trabalha como divisão. Eu lembro que há um tempo atrás a gente não se ouvia falar tanto como hoje, sobre a desunião da igreja, mas hoje é o que mais a gente está vendo, pessoas desunidas da casa do Senhor, líderes que não falam com membro, pessoas que estão na frente do trabalho, mas são pessoas que não são libertos, pessoas que estão ali, que não são libertas. Então a gente vê uma divisão, uma ruptura, e nós precisamos jogar por terra isso, porque os de Cristo, os verdadeiros, estão ligados, estão unidos. Quando você vê aquela divisão em uma área, você vai ver os verdadeiros unidos, porque quem está em Cristo está unido, porque nós estamos enraizados nessa videira, estamos nele, irmão, e quem está nele conhece quem é quem. Então o Senhor está nos chamando para isso. Tem muito ainda de Deus para nos entregar, muito. Jesus fala no verso 26, eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Tem muito ainda que Jesus vai revelar para nós, ainda não terminou, tem muito mais. Cada dia o Senhor vai se revelar mais, cada dia você conhece um pouco mais, cada dia você recebe um pouco mais, porque tem muito mais de Deus ainda para nossas vidas. Essa oração que Jesus faz aqui do verso 20 ao verso 26, pelos cristãos que ainda crê, pela unidade da igreja, Jesus deixa exemplo de santidade. Jesus mostra no verso 23 para que a gente reflita Jesus. Então reflita, apresente Jesus para alguém, apresente Jesus através da sua vida, não precisa nem falar, porque muitas vezes a gente está vendo muita hipocrisia, irmãos. Pessoas hipócritas sobem no altar para falar aquilo que não vive, pessoas que têm coragem de pregar aquilo que eles fazem na maior hipocrisia. Meu Deus, é uns dias atuais difíceis, mas você precisa entender que você foi chamado para ser diferente e para viver a diferença. Você foi chamado para ser e representar o céu aqui na terra. Então não esqueça, a sua missão é representar para o mundo Deus, é representar para o mundo Jesus. Mostre Jesus na sua vida. Missionária, eu não tenho coragem de pregar, então viva a palavra de Deus que você vai estar pregando com as suas atitudes, porque tem muita gente que está pregando, mas não vive as atitudes da palavra de Deus, não tem ações da palavra de Deus. Então pregar é uma função que o Senhor ortogou a todos aqueles que crêem no nome do Senhor. Mas a sua vida, vivendo a palavra, prega muito mais do que está falando. Falar, papagaio também fala. Agora, pregar é com ações, com atitude. Então, viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Nesse capítulo 17, Jesus vai orar por aqueles que ainda iam de crer. Jesus ora pelos seus últimos momentos ali, que chegaria o tempo, que estava chegando a hora de Jesus ir assunto ao céu. E Jesus ora para que o Senhor desse força àqueles que ficavam. Jesus também vai orar pelos discípulos ali, vai orar pelos próximos cristãos. Então, irmãos, ore por alguém. Jesus deixa exemplo de oração. Você vai ver que em vários textos da Bíblia, Jesus se retirava para orar, Jesus subia ao monte, Jesus se retirava para orar, Jesus subia ao monte, Jesus se retirava para orar, subia ao monte. Então, pelo amor de Deus, vamos orar, povo. Vamos orar, vamos clamar, pedir a Deus a misericórdia. Eu sei que a batalha espiritual está grande, a guerra espiritual está grande para nós não orarmos, mas neste momento eu quero orar por fé, para que você tenha fé, determinação e coragem para continuar. Amém? Se inscreva no canal, dá o like, compartilha esse vídeo e nós estamos juntos para a glória de Deus. Vamos orar? Porque é o caminho, a oração, se a gente soubesse o poder da oração, irmãos. Hoje eu tive uma resposta de Deus através da oração. Eu tô grata a Deus, eu tô muito grata a Deus. Colocamos em propósito de oração, eu e algumas varoas de fogo de Deus, de oração, porque tem mulheres de oração, tá? Tem mulheres que oram, tem mulheres que guerreiam causas dos seus irmãos, tem pessoas que guerreiam, tem homens de Deus que oram para que
esse negócio de achar que não existe mais cristão, porque existe, porque eu sou um e você é um. Então vamos orar. Coloquei alguma causa na mão de umas irmãs e hoje eu tive uma resposta da parte de Deus e eu sou grata ao Eterno por isso. Sou grata ao Soberano, ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo pelas respostas dele. Que Deus te dê resposta que você precisa, que Deus toque na área que você pediu, que Deus entra com providência, que Deus abra a porta que estiver fechada, que Deus joga por terra todo impedimento, todo embaraço, no nome de Jesus. Ora por mim e eu oro por você. Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão neste momento, ó Pai. Mas essa oração que eu quero fazer agora é uma oração te pedindo fé. É uma oração te pedindo coragem, determinação. Pedindo ao Senhor que o Senhor vinha jogar por terra todo impedimento, toda barreira. Meu Deus, quantas lutas e batalhas nós temos travadas. Mas através da oração, da vida em santidade, da busca, do Deus que nós servimos é o Deus que responde. A tua palavra nos diz, ó Pai, que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. E nós cremos no poder da oração. Por isso eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, ó Pai. E ora agora te pedindo, joga por terra essa muralha, ó Pai. Joga por terra essa barreira, esse impedimento. Joga por terra, Senhor, toda a porta, Pai, todo o céu de bronze. Abra, Senhor, o céu, a resposta a tua filha tem te pedido. Abra o céu, Senhor, a favor do teu filho e da tua serva. Eu oro agora te pedindo fé. Aumenta a fé dos teus filhos, ó Pai. Aumenta, Senhor, a coragem, a determinação. Aumenta, Senhor, a vontade de viver os teus propósitos, teus projetos. Assim como o Senhor já orou por nós, ó Pai. Nós oramos um pelo outro, agora pedindo. Continua trabalhando em nossas vidas, fazendo a tua obra, a tua vontade. Joga por terra todo impedimento, tudo que o inimigo tentar para impedir que o teu povo avance e cresça. A tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu oro agora nesta manhã te pedindo, repreenda, ó Pai, toda armadilha do inferno, todo projeto diabólico. Nenhuma ferramenta preparada vai prevalecer contra a tua igreja. Há um povo que ora, há um povo que clama. E nada vai parar o teu agir. Nós estamos avante, nós estamos guerreando, estamos caminhando. Eu te peço agora coragem, determinação. Aumenta a fé da tua filha, aumenta a minha fé, Pai, para continuar crendo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. E em nome de Jesus voltamos amanhã, se Deus assim nos permitir. Desperta, crente, e seja Jesus na vida de alguém.